Hoje seguimos o nosso livro História de Israel 2, né? Já se aproximando do final. Hoje, nossas duas lições 7 e 8. Na quinta passada, nós vimos a números 5 e 6, e nós comentamos sobre o Elias, né? O profeta Elias, que foi profeta lá no Reino do Norte, Reino de Israel. Reino que nós vimos lá no início desse livro, nas lições 1, 2, 3 e 4. A gente comentou os 19 reis, que foram os 19 reis que reinaram lá no norte, no Reino de Israel, de 930 a 722 a.C. Depois fizemos as duas lições do profeta Elias. Como nós tínhamos previsto, hoje nós voltamos lá no ano 930 de novo. Depois da morte de Salomão, a divisão do reino do norte e reino do sul. Então hoje nós voltamos lá no começo da divisão. Tanto que na página 134, onde nós partimos hoje, temos aqui um resuminho. Embora eu tinha feito um resumo para vocês na quinta passada, né? Mostrando o que tínhamos comentado nas 4 primeiras lições. Mas só aqui, voltando aqui, o irmão colocou aqui no livro o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, que foi de 1050 a 930, 1050 a 930 a.C. Com essa divisão, teve os dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, Reino de Israel, Norte e Reino do Sul, Judá. E o Reino do Norte, que nós vimos, de Israel, foi um reino que durou 208 anos, partindo de 930 até 722 a.C., Reino do Norte. Teve 19 reis e todos eles foram maus. Maus assim, não foram obedientes à palavra de Deus. Foram idólatras e não obedeceram à palavra de Deus. Principalmente a lei de Moisés, eles não seguiram nada do que deveriam fazer. Então, por isso foram maus, não foram obedientes ao Senhor. Viveram na idolatria, injustiça, tudo. E alguns chegou até sacrificar os próprios filhos para o Moloque, né? Então, terríveis. Hoje nós entramos então no reino de Judá, que foi um reino que foi de 930, mesmo tempo que iniciou o Reino do Norte, até 586 a.C. 344 anos, né? E esse reino teve 19 reis também e uma rainha. Desses 19 do sul, nós tivemos 8 que foram considerados bons. 8. Lá não teve nenhum, mas aqui no sul teve 8. E os demais também não foram bem. Não foram bem. Então esse reino, por que ele termina, o Reino do Norte terminou em 722 a.C. com a invasão dos assírios. E o Reino do Norte terminou em 586 com a invasão de Nabucodonosor. Ok? Então, o Reino do Norte terminou e nunca mais teve rei. O Reino do Sul teve o Reino do Sul foi para o cativeiro babilônico, ficou 70 anos, mas depois voltaram e prosseguiu. Só que como um rei, como um governante de Israel, eles não tiveram, de 586, eles perderam essa autonomia política. E só vieram a ter um governo político deles em 1948 agora, há não muito tempo.
Desse tempo todo, eles ficaram sem um governo autônomo. Eles tinham impositores. Quando o Império Romano, o Império Babilônico, destruiu Jerusalém em 586 e levou cativos Edequias, eles não tiveram mais reis. Seguiu aquela genealogia, seguiu até Jesus, mas não governando. Porque aí teve o governo babilônico, eles não tinham um governo. Depois veio os medos persas, eles não tinham governo. Depois veio os gregos, eles não tinham governo. Depois veio os romanos, eles não tinham governo. Depois foi destruído no ano 70, saíram de lá e só voltaram em 1948 a ter um governo israelita de novo. E tem até hoje, né? Ok? Então, hoje vamos ver esse reino do sul agora, de Judá, que vai até o final do livro, que é o objetivo até 586 a.C. Primeiro rei, depois do Salomão, que nós vimos a divisão em 930, lá no sul, em Jerusalém, foi o Roboão, seu filho de Salomão. Está na página 134, né? Aliás, deixa eu comentar com vocês, aqui na página 134, antes do Roboão aqui, vocês têm um parágrafo que diz assim: em Crônicas não se encontra a história dos reinos do norte, por razões que ainda veremos. Está lá no final do livro, ou próximo do final. Na próxima quinta-feira chegaremos lá. Mas eu adiantei para vocês devem estar lembrados, que eu comentei o porquê que primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, que relata o trabalho, o que aconteceu com os reis de Israel, são reis de Crônicas, primeiro e segundo, foi escrito em datas diferentes. Crônicas foi escrito depois do cativeiro babilônico e Reis no início do cativeiro babilônico. O livro de primeiro Reis, segundo Reis, relata os reis de Israel e os reis de Judá, os dois reinos. Crônicas só fala dos reinos de Judá. Essa é a dificuldade de entender primeiro e segundo livro de Reis. Crônica é mais fácil porque só fala do reino de Judá. E agora, lá nós vamos recapitular isso de novo. Agora, a partir desse Jeroboão aqui, desse Roboão aqui, nós vamos ver que os reis de Judá, eles estão inseridos em primeiro e segundo Crônicas ou Reis. Ou não, em Reis também. Ok? Eu vou citar para vocês, cada um deles, eu vou dizer, esse rei está lá em Crônicas, no capítulo tal, e em primeiro ou segundo Reis, no capítulo tal, ok? Outra coisa, eu vou falar para vocês aonde está, né? Se vocês quiserem anotar, tudo bem, senão, só para ter uma noção que está registrado nos dois livros. O que eu ia dizer, outra coisa, é o seguinte: os reis de Judá, o primeiro livro de Crônicas começa mostrando uma genealogia. Ele começa lá de Adão, e ele vai mostrando genealogia das tribos, dos importantes de Judá ali. E ele só vai começar a falar depois de Davi e Salomão, e ele vai, e na realidade, esse rei, filho de Salomão, Roboão, que dá a sequência depois de Salomão, só vai começar em segundo Crônicas. Primeiro Crônicas não tem dos 19 reis nesse livro. Está tudo em segundo Crônicas. Em primeiro Reis, existem alguns reis daqui
de Judá que está inserido. Então, sempre desses 19 reis, a partir da divisão, todos eles estão em 2 Crônicas, em 1º e 2 Reis. Ok? Partindo então do Roboão, ou Reoboão, tanto faz, é a mesma pessoa, né? Roboão, ele está em 1 Crônicas, ou 1 Reis, perdão, 1º livro de Reis, capítulo 12, versículo 1, e também no 1º livro de Reis, capítulo 14, versículo 21 a 31. Em Crônicas, ele está registrado no capítulo 10, 11 e 12. 3 capítulos que falam sobre Roboão. Vou ler para vocês. 2º livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 13 e 14. Está escrito assim. E fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe Naama, a amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Essa é a ação do Roboão. Roboão, nós vimos aqui, foi o primeiro desse reino de Judá, né? E ele reinou de 930 a 913, 17 anos de reinado. Sempre com base do que nós comentamos, da mesma forma, lá, os 19 reis de Israel, nós vamos comentar da mesma forma os 20 de Judá. Entendendo que o nosso objetivo é comentar os seus acontecimentos históricos que aconteceu no seu reinado, dando alusão a isso, ok? Tem rei que reinou muitos anos, mas não tem um acontecimento histórico que destacou biblicamente. E tem quem reinou menos, mas tem histórico e tem destaque bíblico, ok? Então, por exemplo, Roboão foi mal, mas enveredou-se, foi pela idolatria. Mas não temos um histórico que diz, aconteceu isso no seu reinado. Só que ele foi mal. Página seguinte, página número 135, o segundo rei nessa área foi o Ábias, que também é tido como Abião. Em Crônicas ele é Ábias, em Reis ele é o Abião. É a mesma pessoa, é o mesmo rei. O Ábias reinou 3 anos apenas, pouco tempo. O Ábias, na Bíblia, ele está em 1º livro de Reis, capítulo 15, versículo 1 a 8. Só 8 versículos cita Ábias em Reis, no livro de 1º Reis. Em Crônicas, ele está no capítulo 13. Um capítulo todo se dedica ao reinado de Ábias. O Ábias, eu vou ler para vocês, 1º livro de Reis. Veja que lá nos 19 reis do norte, a gente só tinha um livro de reis. Agora nós temos 2, Reis e Crônicas. 1º livro de Reis, capítulo 15. Vou ler para vocês. Versículo 1 a 3. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabote, Bião começou a reinar em Judá.
Veja bem, ele fala, Abião começou a reinar em Judá. Por isso que em Crônicas fala de Ábias, mas é a mesma pessoa. 3 anos reinou em Jerusalém e era sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados de seu pai, no caso de seu pai Roboão, cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, Ábias também não foi um bom rei diante de Deus. Reinou só 3 anos. Do Ábias, nós temos que ele, além de ser um rei envolvido na idolatria, quando se fala que ele não foi um bom rei, ele se afastou de Deus. Se afastando de Deus, ele vai para a idolatria. E por isso que ele seguiu os caminhos do seu pai Roboão. E Ábias, um dos pontos que ele não está aqui, né, mas nós vimos lá no começo, quando nós falamos sobre o Jeroboão, primeiro rei do norte, que o Ábias, teve um embate com ele. E ele foi vitorioso. E ele chamou a atenção lá do Jeroboão pelo fato de que ele tinha dividido o rei, contrário ao que seria o correto manter um reino unido. Foi o Ábias que fez esse discurso contra o Jeroboão. Terceiro rei, lá em Jerusalém, foi o Asa. Está na página 135, e ele reinou de 912 a 871. O Asa reinou 41 anos. 41 anos. O Asa, em 1 Reis, ele está no capítulo 15, 9 a 24. Não é um grande... poucos versículos que se fala dele, né? E em Crônicas, ele está no capítulo 14, 15 e 16. Então, Crônicas dá mais atenção ao ministério de Ábias. Vou ler para vocês, segundo Crônicas, capítulo 14, 1 a 5. Segundo Crônicas 14, de 1 a 5. E Ábias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, Asa, o terceiro rei, mas o terceiro aprovado. Asa está entre aqueles 8. Porque tirou dos altares dos deuses, estranhos dos altos, quebrou as estátuas, cortou os bosques, mandou ajudar que buscasse ao Senhor, seu Deus, seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá, dos altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Então, esse foi o rei Asa, filho do Ábias. O Asa, ele teve, além do que lemos aqui, ele teve 2 fatores históricos dentro do seu reinado. Primeiro, está aqui na página 135. O que já lemos, Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, foi um bom rei. Mas, em 2 Crônicas 15, 1 e 2, que está aqui nessa página, está escrito assim: Então veio a palavra de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e o saiu ao encontro de Asa, e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Todo Judá e Benjamim. Por quê? Eram as 2 tribos que faziam esse reino, só essas 2. O norte tinha 10 e o sul essas 2. O Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se os deixares, vos deixará. O que o profeta falou para o Asa, essas palavras. Essas palavras que Deus usou para falar com o rei,
é aquilo que vale até hoje. Por exemplo, para nós estarmos bem diante de Deus, para nós fazer a vontade de Deus, para Ele estar em comunhão conosco e nós em comunhão com Ele, não depende dele, depende de nós. Não depende dele, depende de nós. Se depender dele, sempre vai ter essa comunhão. Ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa, a não ser que nós o deixamos. Não é assim que fica escrito para o Asa? Ele diz: ouvi-me, Asa, o Senhor está convosco. Como se diz, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. O que pode nos fazer com que Ele nos deixe? Aí ele diz: porquanto, se buscardes, o acharei. Se buscarem a Deus, é lógico, se buscardes de forma correta, de forma, aí acha. Porém, se deixardes, Ele vos deixa. Mas não é Deus que nos deixou, é nós que deixamos Ele. Ok? Uma palavra bastante importante. Nos dias de Asa, mas que vale para nós até hoje. É a mesma palavra para o nosso viver espiritual hoje. Deus está conosco e Ele nunca nos abandona. Ele não nos abandona, a não ser que nós o abandonamos. Mas aí a culpa é nossa. Somos nós que deixamos Ele. Ok? Outra coisa que ele fez, o Asa, e é um termo histórico que faz parte do seu reinado, está aqui na página 135. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Os ídolos eram o caso do Ábias e do Roboão, e que vinha lá anteriormente. Mas aqui até o irmão colocou, quem seriam esses rapazes escandalosos? O irmão Antônio colocou aqui no livro dizendo, a Bíblia de Jerusalém denomina esses rapazes escandalosos de prostitutos sagrados. Enquanto que a tradução católica do padre Figueiredo, o rei Asa tirou da terra os efeminados. Qual a diferença? Os efeminados seria, como hoje, o que nós entendemos aí, o lado que está bastante em evidência hoje, né? Os efeminados. Agora, no sentido dos prostitutos sagrados, na época nós comentamos que o culto que era dedicado a Baal, lá com a deusa Astorete, ele era um culto de prostituição. E tinha as chamadas sacerdotisas que prostituía cultuando Baal. Mas, no caso, os prostitutos, não tinha só as prostitutas, tinha os prostitutos também, para fazer o mesmo trabalho que as prostitutas faziam. Então, é nesse sentido que se entende os chamados rapazes escandalosos. Ok? Ainda do Asa, em termo histórico, página 136, o Asa, ele instituiu a pena de morte para quem não fosse obediente a Deus. Veja que ele foi duro aqui, né? Ele instituiu a pena de morte. Está escrito aqui, vocês devem ter lido, segundo Crônicas 15:3, e todo aquele que não buscar o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o maior até o menor, desde o homem até a mulher. Ele implantou essa lei. Quem não fosse fiel a Deus, quem não buscasse a Deus, pena de morte. Eu não entendo ser o melhor caminho, porque Deus quer que sirvamos a Ele de liberdade, não... Porque se você pegar uma pessoa e falar, ó, vamos supor, você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você morre. Aí ele aceita, né? Mas internamente ele não aceitou.
Ele aceitou para não morrer. Mas o Asa, ele fez, eu entendo que ele fez isso por ser zeloso, querer acabar com a idolatria, com o falso envolvimento com os ídolos. Então, entendo que ele foi um zeloso extremo, ao ponto de colocar uma lei dura dessa, né? Pena de morte para quem não servisse ao Senhor. Então, foi um fato histórico. Ainda, a oração de Asa, quando ele guerreia com os etíopes, né? Ele fez uma oração e o Senhor respondeu e ele foi vitorioso. Está aqui no final da página 136. Então, temos aqui no reinado de Asa esses fatos históricos que aconteceu nos dias do rei Asa. Ok? Página 138. O rei Josafá. Rei Josafá, filho de Asa. Veremos os fatos históricos nos dias do rei Josafá. Josafá, ele reinou 25 anos, quarto rei lá de Judá, de 871 a 848, vocês têm isso todo no livro. Josafá, em 2 Crônicas, está no capítulo 17, 18, 19 e 20. 17, 18, 19 e 20. São 4 capítulos reservados para o reinado de Josafá. Em 1 Reis, capítulo 22, 41 a 51, só 10 versículos. Mas lá em Crônicas ele tem 4 capítulos. Assim, e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins, antes buscou o Deus de seus pais, e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel, que era o reino do norte. Israel lá, o reino do norte, ok? Então, Josafá, segundo homem dentre os 8, que eu disse para vocês que foram bons diante de Deus. Que histórico temos no reinado de Josafá? Temos um parágrafo aqui que diz assim: Josafá, entre 873 e 871, reinou como corregente de seu pai, rei Asa. Assim, na Bíblia, Josafá reinou 25 anos em Judá. O que seria esse termo de ser um corregente do seu pai? Eu tenho esse mapinha que vocês têm aí, que alguns tirou cópia. Aqui tem marcado mais ou menos como que isso se deu. Por exemplo, um rei, ele começava a reinar. Se o filho morresse, ele era o sucessor, o primogênito, ele começava a reinar. Mas antes do seu filho, ou antes dele morrer, para que o seu filho assumisse, ele poderia ter uma enfermidade que o impedisse de continuar e o seu filho já passava a assumir o reino. Então, contava o reino do filho, mas também o do pai, porque ele ainda estava em evidência, ele não tinha morrido. Ok? Então, aqui, a gente tem assim, um tipo de um picozinho. Ó, eu tenho aqui Josafá para Jorão, o Asa para o Josafá para o Jorão, depois eu tenho aqui o Amazia para o Uzias, o Jotão para o Acás, e depois de Ezequias não tem mais. E aqui em cima eu só tenho um caso desse, que foi o Jeoás, o Jeroboão II. Deu para entender essa parte? Então, alguns casos aconteceu desta forma. O rei ficava enfermo ou havia alguma impossibilidade dele estar no comando do reino. Então, o seu filho assumia, ficava reinando, mas contava o que ele ainda não tinha morrido. Mas contava do filho também. Ok? Então, por isso que ele fala aqui do Josafá. A ordem de Josafá. Vou ler, ou um irmão pode ler, 2 Crônicas 17, capítulo 17, versículos 7 a 11.
Um irmão pode ler? Eu já li alguns, vamos dividindo aí a... Segundo livro de Crônicas 17. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os príncipes, a Ben-Hai, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaias e Netanias, e Zebadias e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Azonias, e Tobias, e Tobi, Azonias, com eles, o sacerdote Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Ok, obrigado. O Josafá, filho do Asa, tomou uma outra posição. O Asa disse, olha, quem não servisse o Senhor, pena de morte. O Josafá não, ele pegou os escribas, ele pegou os levitas e mandou ensinar a palavra de Deus. E o Asa parece que foi mais bem sucedido do que o Josafá foi mais bem sucedido do que o Asa, porque houve uma paz, o povo aceitou o ensinamento da palavra de Deus. Então, o que se precisa em todos os tempos é o ensino da palavra de Deus de forma correta, de forma não para apresentar qualquer benefício a alguém, não, mas para mostrar a verdade, o que é a palavra de Deus. É ela que pode fazer alguma mudança no homem. É ela que lhe desperta, é ela que faz efeito. Então o Asa tomou essa posição. Não, vamos ensinar a palavra de Deus. E deu certo nos dias de Asa. Sempre dará certo quando isso é feito de forma ordenamente correta e de forma para levar a palavra de Deus a todo mundo. Isso é o que não foge à verdade e à realidade e que pode sempre ser benéfico. Então o Asa fez de forma correta. O outro não, que a gente vai dizer, não, ele foi zeloso ao extremo. O Asa foi mais inteligente e sábio e mandou ensinar a palavra de Deus. Na página seguinte, que é o versículo 12, que não foi lido, cresceu, pois, Josafá e engrandeceu extremamente e edificou fortalezas, cidades de munições em Judá. Então ele teve um crescimento em todas as áreas. Fez coisas que foram benéficas a todo mundo. Asa, um acontecimento histórico também que está registrado no seu ministério, no seu reinado. É esse ponto que iremos comentar, que eu creio que vocês já ouviram pregações, ensino a respeito desse acontecimento que está no capítulo 20 de 2 Crônicas. O Asa venceu uma batalha através do louvor. Asa, embora ele mandou ensinar a palavra de Deus e aquilo deu bons resultados, mas o inimigo, a qualquer momento, ele se levanta. E ele se levantou em um certo tempo no reinado de Asa. E quem se levantou? Está aí em 2 Crônicas 20, versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá e dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, eis que já estão em Razonso, Tamar,
O Josafá recebe uma mensagem quando o inimigo já está a caminho, né? Já está vindo. E o versículo 3 e 4, que está ali também, diz: então temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá juntou-se para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor em Jerusalém, né? Nesse lugar. Então, o inimigo, as três nações, Amon, os amonitas, os moabitas e os residentes das montanhas de Sir, se uniram a essas três nações e foram contra Judá, contra o reino de Josafá. E ele o que poderia fazer? Não tinha um exército para enfrentar três nações de frente, mas ele buscou o Senhor. Mas ele buscou o Senhor porque ele não tinha outra alternativa. Nós vamos ver um outro rei que não fez isso. Mas o Josafá conclamou todo Judá que buscasse o Senhor. E é de conhecimento de vocês que Deus ouviu a oração de Josafá e do povo. Quem pode ler 2 Crônicas 22 e 23? Aí vocês têm 2 Crônicas 20, 13 a 15, está no livro. Vamos ver 22 e 23 do capítulo 20. E 23, irmão. Esses dois versículos só. 20, 22 e 23. Ok, aqui está a forma que o Senhor usou. Ele não pediu para que o povo se preparasse, se armasse de forma... Não, ele pediu que eles fossem louvando o seu nome. E nesse sentido, o Senhor agiu. E aqueles inimigos se dividiram e eles mesmos se destruíram uns aos outros. Israel ficou salvo dos seus inimigos. Um fato histórico de grande relevância nos dias de Josafá. Ok? Nos dias de Josafá. Josafá, um bom rei, um homem temente a Deus, mas ele teve uma falha. Ele cometeu um erro. E o que as pessoas erraram na Bíblia, o Espírito Santo não encobriu, não deixou para lá, não, está registrado. E o Josafá, ele cometeu um erro. Está aqui na página 141, 2 Crônicas 18, 1 e 2. Nessa sequência, nós vamos ver que esse acontecimento de que essas três nações, os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Sir, quando atacou Josafá e eles buscaram o Senhor, e o Senhor disse: vocês vão se ordenar e vão enfrentá-los não com as armas, mas louvando o Senhor. Foi no capítulo 20, mas nós vamos falar do que aconteceu antes disso. Isso foi depois, né, dessa sequência de crônicas. No capítulo 18, versículo 1 e 2 diz: tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância. Aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe
a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. O Acabe acabou se aparentando com Josafá. E Josafá, que era o rei de Jerusalém, acabou se unindo com o rei de Israel, reino do norte. E dessa união, o versículo diz que eles se aparentaram. O que foi que ocorreu? O filho do Josafá, o Jorão, casou-se com a filha de Acabe e Jezabel, Atalia. Por isso que eles se aparentaram. Ok? Houve um casamento da filha de Jezabel e Acabe, uma moça chamada Talia, casa com o herdeiro do trono de Josafá, o Jorão. Casou, fez uma festa, tal. Mas o Josafá, até o irmão comenta aqui, Josafá quase pagou com a vida o seu erro. Isso nós comentamos quando nós falamos sobre o rei Acabe, quando nós estávamos comentando o reino do norte. O Acabe, Josafá está lá, e ele chama o Josafá para uma batalha, para uma guerra. E nessa guerra, Josafá, foi exatamente quando morreu o Acabe. Mas o Acabe, ele já era esperto, ele já tinha uma certa... E ele consulta muitos profetas ali, mas os profetas ali eram todos falsos, só profetizavam o que era bom para o Acabe. E o Josafá falou, mas não tem mais um só? E aí veio a Micaías e falou ao contrário. E o Acabe falou, está vendo, eu não falei para você, ele só fala o que não é bom para mim. Mas ele falava a verdade. A verdade era aquela, ele que era ruim, não era o profeta. E os outros é que eram mal, porque falava bem de uma pessoa que não merecia. E isso estava errado, né? Bom, eles foram para a guerra. E o Acabe, ele era o rei de Israel. Josafá era o rei de Judá. Mas ele quis dar honra, quer dizer, quis dar honra, não, ele estava com medo. Ele falou para o Josafá ir vestido de rei, ir nas vestimentas de rei. E ele ia se vestir de soldado. Mas o inimigo, ele caça o rei. Matando o rei, ele praticamente venceu a batalha. E os inimigos, quando eles vêem o rei, eles falam, não, esse aí não é o rei de Israel. E não mata o Josafá. Por isso que quase que ele paga com a vida o erro que ele cometeu. Mas o Acabe morreu naquela batalha. Um soldado soltou uma flecha, mesmo não direcionado ao Acabe, mas ela foi e feriu ele e ele morreu. O Josafá, ele volta para Jerusalém e agora ele termina os seus dias tranquilo. Embora o profeta chama a atenção dele quando ele chega. Mas tudo bem, agora ele vai terminar os seus dias. Mas o erro que fez tem as suas consequências. E agora aquelas consequências, elas vão continuar. Ele sai fora, mas a consequência do casamento do seu filho Jorão com a Talia, filha de Acabe, filha de Jezabel, essa é a consequência, ela vai continuar. Página seguinte, página 143. Nós vimos que o Josafá é o quarto rei. O quinto é o Jorão, seu filho do Josafá. Temos aqui em cima a Talia, filha de Jezabel, no reino do sul. Por quê? Ela era do norte, mas casou com o herdeiro do trono do sul, filho de Josafá. O Jorão reinou 8 anos. Filho de Josafá reinou 8 anos. Aonde encontro ele? Em 1 Reis,
capítulo 8, versículo 16 a 24. Em 2 Crônicas, em 2 Reis, 8, 16 a 24. 2 Crônicas, capítulo 21 todo. A esse Jorão, foi o que nós comentamos na matéria passada, que o Elias enviou uma carta, chamando a atenção dele. O que está escrito desse Jorão? O que tem o seu histórico no seu reinado? Temos aqui, e andou nos caminhos dos reis de Israel, lá do seu sogro, do seu o Acabe, como também fizeram da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o filho de Josafá foi um bom rei, mas seu filho foi influenciado pela sua esposa Atalia, filha de Jezabel, filha de Acabe. Isso foi o caso de Jorão. Ainda a sua atitude, e subindo Jorão ao reino do seu pai, e havendo-se fortificado, como se diz, implantou o seu reino, se fortificou, se tornou ali o homem forte, mandou matar, ou matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Um rei inseguro, um rei que não confiava em Deus. Mandou matar todos os seus irmãos, para não ter concorrente, para ficar achando que isso lhe daria uma segurança. Mas ainda temos nessa página 133 sobre o Jorão, e sucedeu que depois de muitos dias, chegando ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com uma doença e morreu de más enfermidades. Ele não adiantou nada matar todos os irmãos, ficou enfermo e morreu. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho, mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios no arraial, quando tinha matado os irmãos mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. E era a idade de 42 anos, quando começou a reinar, reinou 1 ano em Jerusalém. E era o filho da Atalia. Então, o Jorão morreu, reinou 8 anos. Que destaque tem do seu reino? Foi influenciado pela sua mulher, filha de Jezabel, filha de Acabe. Foi mal diante do Senhor. Mandou matar todos os seus irmãos. Mas ele morrendo, seu filho Acasias toma o reino. Acasias reinou 1 ano, no ano de 841, né? O Jorão reinou de 848 a 841, e o seu filho Acasias, 841, reinou apenas 1 ano. Acasias é o 6º rei do sul, né? Está em 2 Crônicas 22, 1 a 9, e em 2 Reis, capítulo 8, 24 a 29. Não tem muito destaque sobre o Acasias. O que temos do Acasias? Também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era conselheira, para proceder impiamente. Também não foi um bom rei, embora reinando só 1 ano. O Acasias, vamos colocar bem, ele era filho do Jorão, que tinha morrido, seu pai, que era filho de Josafá, mas a sua mãe, Atalia, filha de Acabe, filha de Jezabel, estava viva. E ela influenciava o seu filho Acasias a proceder no seu reinado. Na página seguinte, página 144, Acasias é morto por Jeú. Temos aqui 2 Crônicas 22, 9 e 22, 8. Eu vou narrar para vocês o que acontece com o Acasias. O Acasias, ele vai
para o norte, lá para o reino de Israel, visitar o seu tio Jorão, que era o rei de Israel. Bom, mas aí é muito Jorão para minha cabeça. Deixa eu colocar para vocês. Eram todos judeus, por isso, às vezes, os nomes eram iguais. Lá em Samaria, o Acabe teve, quando ele morre, o primeiro filho dele que começou a reinar e reinou 2 anos, também era Acasias. Já tinha morrido. O Jorão, filho do Acabe, começou a reinar e reinou também 8 anos lá. Não, 12 anos, se eu não estou equivocado, 12 anos. Aqui no sul, o Jorão, filho do Josafá, também já tinha morrido. E o Acasias, filho do Jorão, rei agora de Israel, de Judá, vai visitar o Jorão, filho de Acabe, que é rei em Samaria. É o tio dele. Por quê? O Jorão, lá de Samaria, o rei de Samaria, lá de Israel, é filho de Acabe, e a Atalia é irmã dele. E o Acasias é filho da Atalia, então o Jorão é seu tio. E ele vai lá visitar o seu tio. Ele é rei em Jerusalém. E o seu tio é rei em Samaria. E ele vai visitar o seu tio. E nesse tempo, cumpriu-se a profecia do Elias, que Deus ia acabar com a casa do Acabe. E aí então, ele acabou com tudo. E até o Acasias, filho do Josafá, mas que era da casa de Acabe também. Ele era da casa de Acabe. Acabe era o seu avô. Então ele matou o Acasias e o Jorão, filho do Acabe. O Jeú se torna rei lá, mas o rei de Israel, o rei de Judá, o Acasias, foi morto. E quando ele mata o Acasias tem um filho de 1 ano. O Acasias tem um filho de 1 ano, o seu sucessor para ser e era o seu primogênito para assumir. Mas ele é morto. E nesse sentido, a Atalia, que não era da tribo de Davi, que não tinha nada a ver com a descendência davídica, ela se fortalece ali e assume o trono no lugar do seu filho. Por isso, a Atalia não é uma mulher que Deus permitiu. Deus permitiu que ela assumisse. Ele poderia não permitir, ok? Mas ele permitiu que acontecesse isso. E ela, então, assume como rainha no sul. E passa a reinar no sul. Por isso, nós temos aqui, então, na página 144, a rainha Atalia, sendo a 7ª, de 841 a 835, reinou 6 anos, está em 2 Crônicas, capítulo 20, 10 a 12, 2 Crônicas 23, 1 a 15, e em 2 Reis, capítulo 11. Eu encontro o histórico da Atalia. O que Atalia fez ao assumir o seu reinado? Na página 145, 2 Crônicas 22, 10 a 12. Quem pode ler? Eu tenho 11 e 1 aqui. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou e destruiu toda a descendência real de Davi. Matou todos, menos seu neto Joás, que era o filho do Acasias. O que nós estamos vendo aqui, nesse histórico aqui, na página ainda 145, aqui em cima, o irmão colocou os seguintes versículos.
Farei levantar depois de ti, da tua semente, que procederá de ti, e fortalecerei o seu reino, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7, 12 a 14. Davi é aqui o prometido. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Davi. Só que aqui nós vemos a ação do diabo. Eu entendo que Deus permitiu que o inimigo fosse até onde ele praticamente faltou uma pessoa para ele anular a palavra de Deus. Mas Deus não permitiu. Mas Deus mostrou que o homem vai falhando e o inimigo vai avançando. Mas aí ele toma uma providência. Sobrou, a Thalia só não matou o Joás, seu neto, de 1 ano, porque o sumo sacerdote Joiada e sua esposa introduziram ele dentro do templo, porque ela mandou matar todos os descendentes de Davi do trono. Se ela matasse o Joás, ela anulava a palavra de Deus, que não faltaria varão no seu trono seria firme. Mas o inimigo, veja que ele foi longe. Eu comentei com vocês aqui que quando nós vimos lá em Apocalipse capítulo 12, lá, que o inimigo parou de frente a Israel, de frente à mulher que estava para dar à luz é porque a nação de Israel viria o Redentor. E ali ele queria fazer de tudo para anular a palavra de Deus e fazer com que aquela promessa de Gênesis 3:15 não se cumprisse conforme Deus tinha prometido. Mas Deus não permitiu que o diabo vencesse. Faltou um, mas esse não foi. Então, Atalia reinou 6 anos em Judá, na permissão de Deus. Deus poderia não ter permitido e ela não reinava nada. Mas ele permitiu. Mostrando que isso foi um erro de quem? Do Josafá. Ele se aparentou com Acabe. E desse casamento, dessa união, veio todo esse problemaço aqui. Página 146. Jeozeba, o instrumento usado por Deus. Essa Jeozeba, que era a esposa do sacerdote Joiada, sumo sacerdote Joiada, era um sumo sacerdote em Israel, ali em Judá. Ela era filha do rei Jorão, aquele filho de Josafá, que tinha já morrido. Ela era irmã do rei Acasias, que também já tinha morrido. E ela tia do Joás, que era da descendência davídica, que era o primogênito do Acasias, o único que sobrou para dar continuidade à descendência davídica. A página 146 aqui no final, tem 2 Reis 11:4, 2 Reis 11:12. Então, vou ler o 12. Então, 4, perdão. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães, com os da guarda, e meteu consigo na casa do Senhor. E o fez concerto e a juramentou na casa do Senhor, e lhe mostrou o filho do rei. Então tiraram o filho do rei, e pôs-lhe coroa, e deu testemunho, e fizeram o rei, e ungiram e bateram palmas, viva o rei. Então aquele menino que foi introduzido pela essa
irmã do Acasias, tio do Joás. Introduziu ele lá no templo. E lá a Atalia não sabia dele. Ela matou todos os descendentes do reino de Davi, dali de todos da casa de Davi. Não tinha mais nenhum, mas tinha um lá no templo, escondido lá. E ele ficou 6 anos escondido, o tempo que ela reinou. Quando ele chega ao 7º ano, o Joiada vai lá com as autoridades, tira ele, coroa como rei, e na página seguinte, Atalia é morta. Mataram a Atalia. E agora então começa a reinar o Joás, da descendência de Davi. Históricos que envolve Josafá, seu filho Jorão, seu neto Acasias. Página 148, o rei Joás. Agora esse que foi salvo da morte. E agora ele começa a reinar. Ele começa a reinar com 7 anos. Mas como é que reina com 7 anos, né? Sempre ele tem um regente. Por exemplo, do Joás, o regente, o tutor, aquela pessoa que instruiu ele, foi o Joiada, o sacerdote Joiada. Nós vamos ver que lá mais para frente, nós tivemos o Josias, que começou a reinar com 8 anos. E tivemos o Manassés, que começou a reinar com 12 anos. Mas nós estamos no primeiro aqui, que foi o Joás, que reinou inicialmente com 7 anos. Destaque do Joás, do Joiada. Para esconder o rei, para mantê-lo ali, para retirá-lo depois e para matar Atalia. Esse foi um dos fatos importantes da vida desse sumo sacerdote Joiada, porque ele correu risco. Se ela ficasse sabendo do que ele fez, ele poderia também ser morto, tanto a sua esposa quanto o próprio menino, o rei que estava lá, né? Escondido. Mas agora Atalia passa e começa o reinado de Joás. Joás reinou de 835 a 796 e ele teve um reinado de 40 anos. 40 anos. E Joás era da idade de 7 anos quando os fizeram rei. Do Joás que temos, está aqui ainda na página 148, tem o seu início, diz: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias até que o sacerdote Joiada, ou todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, esse rei Joás foi um bom rei, mas até o dia que o Joás morreu. Ele foi um bom rei. Ele está entre aqueles 8 positivos. Mas ele não foi bom a todo o seu tempo. Ainda na página 148, um outro rei Joás. Não é que é outro rei Joás, não, é o mesmo, só que é outra pessoa após a morte do Joiada. Ok? Vocês já viram alguém falar, olha, aquela pessoa até ali era uma pessoa, mas depois ele teve uma mudança radical. Foi o que aconteceu com o Joás. Mudou de rumo. E o que levou isso? Veja que a idolatria de Joás está em 2 Crônicas 24, 17 e 18, diz: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram perante o rei, e o rei ouviu eles. Os príncipes, as pessoas influentes, até ali o Joás era influenciado pelo sumo sacerdote Joiada, que o ensinava a palavra de Deus, que lhe apontava a palavra, o caminho certo, a lei, tudo, e ele seguiu. Mas quando o Joiada morre, aqueles que estavam lá
como se diz, estavam ali, vivendo aquilo, mas a mente não era do Senhor, era da idolatria. E quando o Joiada morre, esses príncipes vão a ele. E o que faz o Joás? Ouve eles. Veja na página 149. E deixaram a casa do Senhor Deus teus pais e serviram as imagens e dos bosques dos ídolos e aos ídolos. Então esses príncipes foram ao Joás e convenceram ele também a fazer o que eles tinham em mente e em prática. Agora, o Joás demonstrou uma pessoa insegura. Uma pessoa livrou ele da morte, instruiu ele no caminho certo, ensinou a verdade para ele, falou e ele foi um bom rei até ali, mas quando morre aquela pessoa, eles não têm firmeza na palavra de Deus. Esse é um exemplo para nós também. Nós não podemos depender de ninguém. Nós temos que ter a nossa vida plantada, nossa vida firme na palavra do Senhor. Independente do A ou do B, caiu para a direita, caiu para a esquerda, mas nós temos que ter firmeza. Agora pode fazer. Não, temos que estar firme. Não podemos ser um Joás da vida. O pai morreu, a filha ou o filho desvia, porque não tinha estrutura, não estava firme. Aquele que Jesus diz, né? Construiu a sua casa na areia. Nós temos que ter a nossa casa espiritual construída na rocha, porque o vento que veio para o Joás pode vir para qualquer um, mas nós temos que ter a nossa casa firme. A do Joás não estava firme. E ele caiu. E ele seguiu aquelas pessoas. Mas o Joás, ele cometeu outro erro terrível. Porque ele passou a envolver-se com a idolatria, e um dos filhos do Joiada, aquele que fez de tudo por ele, que encaminhou ele para o lado bom, um dos filhos dele, depois da morte do pai, é um profeta, o Zacarias, e Deus usa para falar com o rei, para mostrar que ele estava falhando agora. Ele manda matar o rapaz. Ele manda matar o filho do Joiada, que foi o seu amparo, o seu arrimo, aquele que o encaminhou para o Senhor. Mas o Senhor pune ele depois, e ele é morto, é punido. Ok? A história do Joás. Na página 150 ele é assassinado. Número 8 foi o Joás. Número 9 é o Amazias. O Amazias. Amazias reinou de 896 a 769 e ele reinou 29 anos. Eu encontro Amazias em 2 Crônicas, capítulo 25, e em 2 Reis, capítulo 14. Cada um desses livros dá um capítulo para ele. E era Amazias de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele é o mais um daqueles 8. Porém, não com o coração inteiro. Quer dizer, ele é contado como um dos que foram bons, mas com certa reserva. Não foi de um coração inteiro. Teve as suas falhas. Que histórico eu tenho do Amazias? O Amazias, ele não tem o histórico de relevância nesses 2 capítulos que fala sobre ele, mas nós vamos encontrar que ele matou os matadores do seu pai, no caso do Joás. Na batalha contra os edomitas, ele contrata soldados de Israel, lá que não era de Judá, e isso não fez bem, Deus não se agradou disso. Venceu uma batalha só com os
os soldados de Judá. Aí ele foi bem. Trouxe os deuses dos inimigos, quer dizer, venceu o inimigo, mas traz os deuses, quer dizer, aí ele falha, né? Segundo as Crônicas 25:14. Tentou um pacto com o Joás, lá do norte. Também não foi uma boa ação. Então, isso é o do Amazias. Página 152, nós temos o 10º rei, o Uzias, de 767 a 740. Tenho ele no capítulo 26 de 2 Crônicas e no capítulo 15, 1 a 7 de 2 Reis. Era Uzias de 16 anos quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Amazias era o seu pai. Uzias, que o irmão coloca aqui, que lá no capítulo 26, é o mesmo Amazias de 15 e 1 de 2 Reis, né? Lá ele é o Azarias, mas é o mesmo personagem, é o mesmo rei. O Uzias, nós já começamos a chegar no tempo do profeta Isaías, porque o Isaías começa a profetizar no final do reino do Uzias, ok? No ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Então, é esse rei aqui. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez Amazias, seu pai. Uzias foi um bom rei, está dentro daqueles 8 que foram aprovados. Durante seu longo reinado, foram seus contemporâneos, que estavam no seu tempo de rei. Do norte, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, bem como dos profetas Isaías, que nós já falamos, Oséias, Amós, Miqueias e talvez Jonas, lá no norte, ok? O que se registra biblicamente e historicamente de Uzias? Uzias, na página 153, nós temos 2 Crônicas 26, 8 e 9, que fala, e todo o capítulo 26 procura falar bem do seu trabalho que ele realizou. E os amonitas deram presente a Uzias, e seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos, e as fortificou. Uzias foi um rei bom. Mas Uzias também cometeu uma falha. Uzias não foi perfeito. Aqui em 2 Crônicas 26 e 16 está escrito assim: mas havendo-se fortificado, exaltou seu coração até corromper-se, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse foi o erro do rei Uzias. Esse foi o seu lado falho. Uzias, ele se tornou um rei poderoso. O Senhor abençoou o seu trabalho, o seu reinado. Mas ele chegou a um ponto, como a Bíblia diz, ele se exaltou, ao ponto que ele chegou àquela conclusão: eu faço tudo, eu posso tudo. Só que não era essa a atribuição dele. Deus tinha colocado para fazer o trabalho lá no templo, como lá no tabernáculo, quando foi erguido no deserto, os levitas da casa de Arão, e não o rei. O rei era da casa de Davi. Os sacerdotes eram da casa de Arão. Mas Uzias entendeu que ele poderia também. Eu sou maior do que todos. Isso não foi aceito pelo Senhor.
ele entrou para fazer o que era do sacerdote. Ele entrou no lugar santo para queimar incenso no altar de incenso. Vamos focar isso, que foi feito lá no deserto, no tabernáculo, e que lá no templo era semelhante. Por exemplo, havia o pátio, e quando alguém entrava no pátio, a primeira peça era o altar onde o animal era queimado, altar ali do sacrifício. Entrando para chegar ao lugar santo e ao lugar santíssimo, você passava pela pia com água, que o sacerdote lavava suas mãos para entrar no lugar santo. Ele entrando no lugar santo, você tinha a primeira cortina, você passava aquela primeira cortina, você entrava no lugar santo. Passando a segunda cortina, você entrava no lugar santíssimo. Mas no primeiro compartimento, lugar santo, você tinha o castiçal, ok? Você tinha a mesa das preposições com os 12 pães, e de frente a segunda cortina que dava acesso ao lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, você tinha o incensário. É ali que ele quis ir fazer o seu sacrifício ali, fazer o seu ofertar incenso. E ele achou que podia. E nesse lugar só o sacerdote podia entrar. Mas ele pegou o seu incensário, pegou um incensário, né, porque ele não era sacerdote, pegou um incensário e entrou lá dentro. A sorte é que os sacerdotes viram e chamaram a atenção dele. Porque se ele apresenta o incenso, ele ia ser fulminado, porque era fogo estranho. Ali era a representatividade da presença do Senhor ali. Vocês vão dizer, bom, mas o Jeroboão fez um altar lá, ele fazia de tudo, ele ofertava, mas aquele altar não era aquele do Senhor. Lá ele podia fazer o que ele quisesse. O Acaso, nós vamos ver que também fez um altar, tudo bem. Mas aquele, ele só não morreu porque ele não conseguiu o seu alvo final. O sacerdote chamou ele. Mas quando ele não atende, sai a lepra para que ele fique entendido que se ele vai, ele morre. E ele ficou leproso, ele sai, fica leproso 4 anos e morreu leproso. Ele era o grande Uzias, o homem usado por Deus, o grande rei, mas foi aonde não devia. Então não é porque o Senhor está me abençoando, o Senhor está comigo, não. A posição tem que ser respeitada. Morreu leproso e o seu filho Jotão terminou os 4 anos do seu reinado já no lugar dele. O erro do Uzias. Está na página 154, né? Aqui quando ele tinha o incensário na mão, a queimar incenso, e o sacerdote chamou a atenção dele. Então, ele não chegou a queimar o incenso lá naquele lugar, porque se ele chega aí, ele era fulminado. Ok? Morreu leproso, na página 155, Jotão, seu filho, reinou. Jotão de 740 a 732. Jotão é do tempo do Isaías, do Oséias, lá no norte, do Miqueias. Agora nós estamos nesse tempo desses profetas aqui. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o Uzias é contado como um dos 8 também. E o Jotão também um dos 8.
Assim fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Jotão foi um homem bom. Não temos um histórico que possamos dizer, aconteceu isso nos dias do reino de Jotão, mas foi um bom rei. Página 158, Acás, o 12º rei. Uzias foi o 10º, Jotão o 11º e o Acás o 12º. Filho de Jotão, neto de Uzias, começa a reinar o Acás. Olhando assim, podemos pensar, bom, o avô dele foi Uzias, um bom rei. O seu pai, Jotão, um bom rei. Tudo caminhava para ser bom, não é assim? Mas o Acás foi terrível. O Acás tem um histórico complicado. Acás tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos também, tal qual seu pai. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, lá do outro lado. E os demais disso, fez imagens de Baalins, também queimou incenso no vale de Rinom. Queimou seus filhos para Moloque. Veja que esse aqui foi longe, ao ponto de pegar seu filho e sacrificar lá para o Moloque. Vivos, né? Conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha desterrados. Jotão, ou Acás, eu encontro em 2 Crônicas, capítulo 28, e em 2 Reis, capítulo 16. Históricos no tempo do Jotão, no seu reinado. Eu vou passar um pouco por Isaías agora, para a gente entender o que aconteceu com o Jotão. E o Isaías estava como profeta nesse tempo. Vamos ver o que aconteceu, o que o Isaías fala com ele e quais suas ações. Isaías capítulo 7, versículo 1 e 2, eu vou ler. O que aconteceu no tempo do Jotão, e o Isaías era o profeta de Jerusalém. Não só ele, mas ele é o envolvido com o Jotão, com o Acás. Isaías 7, 1 e 2, vocês acompanham. E sucedeu, pois, que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o coração, e o coração do povo como se move as árvores e os bosques com o vento. Deixa eu comentar isso com vocês. O que aconteceu? O rei é o Acás. O rei é o Acás. Nesse tempo, veja que o Acás, ele reina de 732 a 716. O reino do norte de Israel terminou no ano 722. Ele estava para chegar no fim. Tanto que ele chegou no fim ainda nos dias do Acás. Mas ainda tinha um rei lá. Tal. Por isso ele fala, quando ele diz aqui, Efraim, está se referindo ao reino do norte, ao reino de Israel. Então, o que ocorreu? O reino de Israel tinha um rei chamado Peca. Lembra quando nós vimos lá? Pecaías, Peca. E esse Remalias era o pai do Peca, rei de Israel lá. Ele matou o Pecaías e o seu filho Peca ficou no seu lugar. E por isso que o Isaías coloca ele como filho de Remalias. Era o Peca, o rei Peca. O rei Peca de Israel fez um pacto com o rei da Síria para vir contra Judá. Quem era o rei de Judá? O Acás. E eles ficaram com medo. 2 reinos vêm de encontro a Judá.
Quem pode ler o 3 e o 4 agora? Vamos ver qual as atitudes desse rei. Então disse o Senhor a Isaías: Saí agora, tu e teu filho Sear de Azubi, ao encontro de Acás, ouvindo o aqueduto da piscina superior na estrada do campo do lavandeiro. E dize-lhes: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Ok, vai até o 5, irmão. Até o versículo 6, perdão. Porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá e amedrontemo-lo e demos sobre ele, tomando-o para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabel. Ok. Qual que era o objetivo, então, desses dois reinos, de Israel e da Síria? Destruir Judá e colocar um rei estrangeiro ali. É um pensamento do diabo mesmo, né? Destrói Jerusalém, destrói o reino, tira o Acás, coloca um rei estrangeiro lá. Esse era o pensamento do inimigo, do diabo. Por isso ele, Acás, era um mau rei. Mas Deus usou o profeta para falar com ele, o Isaías. Não temas. O que ele tinha que fazer? Confiar em Deus. Mas ele era ruim. Vamos ver o que ele fez. Ele recebeu tudo isso. E o povo vai te atacar. Lembra o que o Josafá fez? Quando ele ficou sabendo que aqueles 3 reinos vinham contra ele, ele buscou o Senhor. Vamos ver o que o Acás fez. Capítulo 7 ainda de Isaías, 10 a 14. De novo falou o Senhor com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus em sinal, pede, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, respondeu: Não o pedirei, nem porei à prova ao Senhor. Então disse Isaías: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afatigar dos homens, que ainda afatigareis também ao meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ok, tá vendo? Deus, além de falar com ele, diz: você está com dúvida? Pede um sinal para mim. E ele falou: não quero sinal. E aí Deus fala: já que você não quer, eu te dou um sinal. Uma virgem vai dar à luz um filho. E ele dá um sinal para toda a humanidade, né? Ele dá um sinal. Você não quer, Acás? Eu estou querendo que você me prove, me pede um sinal que eu vou estar com você. Não, eu não quero. Então eu vou dar um sinal para todo mundo. E aí ele dá o sinal que a virgem daria um filho. Mas o Acás buscou socorro. Vamos para o livro de Reis agora, 2 Reis, capítulo 16, 7 a 8. Segundo livro de Reis, quem achar pode ler, capítulos 16, 7 e 8. Então Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Aonde ele foi? Ele não buscou o Senhor, mas ele foi buscar e dizer: eu sou teu servo. Ele não é servo do Senhor, ele não é não, ele disse que era servo do rei da Síria. Mandou presente para o rei da Síria e não buscou o Senhor. Que camarada terrível. Buscou a ajuda da Síria.
Deixa eu colocar para vocês o seguinte: nesse tempo, quem estava perseguindo e veio contra Judá era o rei da Síria, capital Damasco, e o rei de Israel, Peca. Mas ele buscou ajuda com o rei da Assíria, capital Nínive, que era o fortão. Ele foi buscar lá. Estão me entendendo? Então, eu não posso misturar Síria com Assíria. Ele foi buscar ajuda da Assíria. Ele buscou ajuda, mas os assírios depois cobrou caro o que eles fizeram. Vamos voltar para a crônica. Segundas Crônicas, capítulo 28, 5 e 6. Vou ler para vocês. E todos os meus filhos, porque... Não, estou na primeira, deixa eu ir para a segunda. Segundas Crônicas 28, 5 e 6. Diz assim: pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos reis dos sírios, e os quais os feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, e trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão dos reis de Israel, que feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Ramalias, matou num dia só em Judá 20 mil dos homens belicosos, por quanto deixou o Senhor, seu Deus, de seus pais. Ele buscou a ajuda da Síria. A Síria até em parte socorreu, mas Deus permitiu que o inimigo fizesse algo terrível. Tanto que o tempo não vai permitir, mas o Israel aqui, o Peca, ele levou 200 mil crianças e mulheres cativos para Israel, de Judá. E o Senhor teve que interferir através de um profeta chamado Obed, para falar com eles, e eles devolveram a ação do Acás. A ação do Acás. Vou fechar com o versículo 21, 28 e 21, depois 21, 22 e 23, que dizem assim: porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor, teu rei, e dos príncipes, e deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que os separou, ao tempo que os apartou, ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acás. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, da Síria, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis das Sírias ajudam, e lhes sacrificarei para que me ajude a mim, pois eles foram a sua ruína e de todo Israel. O que ele faz agora? Ele percebeu que os deuses da Síria ajudou os sírios, da visão dele. O que ele faz? Ele começa a sacrificar para os deuses da Síria. E depois, fechando isso aqui, ele vai lá em Damasco. Vai em Damasco. E lá ele vê um altar. Aí esse altar, que é o último histórico dele, né? Ele viu um altar, gostou do altar, mandou um rascunho para Jerusalém, para o sacerdote Urias. Ele nem chegou para dizer: Urias, eu estive lá em Damasco, eu vi um altar bonito, me faz um. Não, ele mandou, alguém levou um rascunho para ele fazer, porque quando ele chega de Damasco, o Urias já tinha feito o altar dele. Foi rápido. E agora ele tem o seu altar. O povo tinha o altar lá do templo, e ele tinha o seu altar particular. Nesse ele podia fazer o que ele quisesse, colocar incenso, ali não tinha problema nenhum. Nada Deus tinha a ver com aquilo, né? Então, esse é um histórico do Acás.
Acás, terrível. Página 163, o 13º rei foi o Ezequias. Ezequias reinou de 716 a 687. Nesse sentido, já tinha terminado o reino do norte. Só tem Judá. O reino de Israel já tinha acabado. Ok? Só tem Judá. O Ezequias reinou 29 anos. Em Crônicas, ele está no capítulo 18, 19 e 20. E em Reis, Reis 18, 19 e 20. Em Crônicas, 4 capítulos, 29, 30, 31 e 32. Um rei muito bom. E quem era o Ezequias? Filho do Acás. Filho do Acás. Tinha tudo para ser um péssimo rei. Mas o Ezequias foi um dos 8 positivos. Foi muito bom o Ezequias. Dos 8, ele e o Josias foram os destaque positivos, os 2 melhores. Ezequias e o Josias mais à frente. O irmão colocou menção que a sua mãe pode ter sido a influenciadora de ele ter aprendido a palavra de Deus. Que teve envolvimento com Zacarias, que orientava espiritualmente o rei Uzias. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, veio o Ezequias. Mas o seu pai era terrível. Se ele fosse seguir o seu pai, complicado. Na página 164, sobre o Ezequias. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Israel, nem entre os que foram antes dele. Então ele é entendido aqui como o melhor, o principal. Depois dele vem o Josias, como também muito bom, os 2 que foram aprovados de forma quase perfeita, não perfeito, mas os outros aprovados, mas com algumas. Segundo alguns historiadores, o próprio rei Ezequias pessoalmente abriu os portões de Jerusalém e se posicionou na entrada da cidade para receber os remanescentes de Israel. Lembra que eu comentei com vocês que as 12 tribos continuam até hoje? E que aquelas 10, muitos voltaram, e o rei Ezequias receberam eles. Seu início. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou na praça oriental, e ele disse: ouvi, ó levitas, santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais, tirai do santuário a imundície. Essa foi a ação do Ezequias. Chamou os levitas e falou: vamos limpar tudo, vamos tirar tudo que não é do Senhor. E tirou dos altos e quebrou as estátuas e deitou debaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. A Neustã, aquela serpente de metal feita lá no deserto, ainda servia como um amuleto para os filhos de Israel confiar. E esquecer que tinha que confiar no Deus e não naquilo que foi feito. O rei, então, ele limpou toda a idolatria. Uma obra de engenharia, ele foi arquidutos, fez muito trabalho. Conquistas militares, venceu os filisteus, que o seu pai Acás tinha perdido espaço. Ele foi lá e recuperou aqueles espaços que eles tinham perdido, reconquista de volta, E o grande destaque de Ezequias está na página 166, 167. Aqui
nós vimos quando dois reinos, o reino de Israel e o reino da Síria, se colocou para ir contra Jerusalém, e o rei era Acás. Veja o que o Acás fez. Nós vimos o que o Acás fez. Agora, o rei é o Ezequias em Jerusalém. Só que o reino que manda avisos que vai invadir Jerusalém não é a Síria e não é Israel. Israel não existia mais. É a Síria, o grande e poderoso exército, que ninguém tinha como enfrentá-los. A Síria, através do seu rei, manda avisar ao Ezequias, porque a Síria já tinha, no ano 722, invadido Samaria e dominou tudo, acabou com o reino do norte. E lá era 10 tribos. Agora só tem 2 em Jerusalém. Para a Síria era tranquilo. E eu não vou ler tudo, vocês devem ter lido. Aqui tem o que o rei mandou falar, o Sargão II, o que em 705 ele manda avisar o rei de Israel. As ameaças dele, assim diz o rei da Síria, Crônicas 32, 10 e 11, né? Agora, pois, não vos enganem, Ezequias, como se diz, nós vamos acabar com vocês não têm chance nenhuma. Não tem chance nenhuma. Página 167, escreveu carta para blasfemar do Deus de Israel, como se diz, não confie no seu Deus, porque ninguém pode livrá-los, não tem quem nos possa livrar. E aí, segundo Crônicas 32, 7 e 8, a confiança do Ezequias. Esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria. Essa foi a posição do Ezequias. Ezequias subiu à casa do Senhor em oração e orou ao Senhor. Página ainda 167, segundo Reis 19, 15 a 19. A oração que ele faz, na página 168, o Senhor responde usando o profeta Isaías, segundo Reis 19, 20. Então, Isaías, filho de Amon, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedisse acerca de Sinaqueribe, da rei da Síria, eu ouvi. É como se dissesse, fica em paz, o que você me pediu, eu ouvi. Foi o profeta Isaías trazendo uma mensagem de ânimo, de paz. Eu ouvi. A resposta de Deus, e que Deus ouviu, e agora vamos ver o que ele faz. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram mortos, todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nimroque, seu Deus, foi assassinado por 2 de seus servos. Essa foi a resposta de Deus, por um homem que confiou nele. Veja que os 2, ele e o seu pai, foi ameaçado. Um foi buscar a ajuda de um estrangeiro. O Ezequias confiou no Senhor. Confiou no Senhor. O Senhor não ia... O Acás, Deus falou com ele, porque Deus não ia permitir, e não permitiu, e nem aqui, ia permitir que Jerusalém fosse destruído, que lá fosse... Não, lá é a promessa de Deus. Eu sei que vocês podem pensar, bom, mas o Nabucodonosor fez terríveis coisas lá e destruiu tudo, destruiu o templo, fez... Aí Deus permitiu, mas esse povo foi para o cativeiro e voltou. Não era o objetivo da Assíria.
O Nabucodonosor teve que cumprir aquilo que Deus permitiu, porque o outro futuro, lá nos Medo-Persa, o Ciro ia libertar o povo para reconstruir. Não era o caso da Assíria. Ok? Bom, esse foi o grande destaque no reinado do Ezequias. Um outro, a doença dele. Ele ficou doente. E quem foi avisá-lo? Quem foi lá para falar com ele? O profeta Isaías. E a mensagem foi dura, não foi? Mensagem dura. Você não desce, você vai morrer. Essa enfermidade sua é para a morte. Mas ele não ficou parado. Ele virou-se e clamou ao Senhor. Ele podia dizer, bom, se Deus falou que vai morrer, o que eu posso fazer, né? Mas ele ainda clamou ao Senhor. E o Senhor mandou o profeta voltar e falou, o Senhor te dá mais 15 anos. Deus não é onisciente, ele não sabia que tudo isso ia acontecer? Sabia. Mas Deus faz as coisas para mostrar que o Ezequias não ficou parado e aceitando uma posição e clamou ao Senhor. E o Senhor é aquele que sempre tem compaixão, né? O Senhor sempre tem compaixão dos seus filhos. E ele mostrou um fato para mostrar a bondade de Deus para com aqueles que os esperam nele, que confia nele, que faz a sua vontade. E o Ezequias saiu daquela situação. Mas ele teve agora ele cometeu um deslize, mas não propositalmente. Página 169, ele cometeu um erro. Mas, como eu disse, não propositalmente, involuntário. Foi visitá-lo os babilônicos. E ele mostrando toda a casa, mostrou tudo o que ele tinha. Mostrou tudo o que ele tinha lá. Os homens foram embora, para ele, esse aqui é nosso, né? Eu estou mostrando o que nós temos aqui em Israel. Só que aí o profeta Isaías chega de novo e fala, olha, o que você mostrou aqui, mais lá frente, eles vão vir e levar. Estou colocando em termos diretos, né? Só que isso ia acontecer como aconteceu 100 anos depois. Mas aconteceu nos dias de Daniel. Aí aconteceu isso que o profeta Isaías citou. Você mostrou tudo o que você tem, tudo o que a sua casa tem. O inimigo sabe. Um dia ele vai chegar aqui e leva. Só que ele não tinha o que fazer. Ele poderia ter, Senhor, o que fiz? Agora o inimigo já sabe. E por isso que eu disse, não foi um erro premeditado. Eu vou fazer sabendo que o Senhor não quer que eu faça. Ele fez achando que estava fazendo alguma coisa para ele inocentemente, no meu pensar. Mas teve um problema lá na frente, os inimigos fez tudo isso. Então, cumprimento das palavras em Daniel 1, 2 e 3, né? O 14º, está na página 170, foi o rei Manassés. Manassés está em 2 Crônicas 33, 1 a 20 e em 2 Reis 21, 1 a 18. Reinou 55 anos, de 687 a 642. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés era filho do Ezequias. Veja que incoerências ocorrem. O Ezequias era filho do Acás. Acás terrível, mau. Ezequias, um ótimo rei. De um ótimo rei Ezequias veio Manassés, um péssimo rei. Péssimo rei.
Isso nos entender, nós podemos ver nesse histórico bíblico de que Deus é sempre o mesmo. É o homem que não leva a sério a sua vontade e a sua palavra. O Deus é o mesmo. Que estava com Ezequias, que estava com o Uzias, e que não confiou o Acás, e que agora nós temos o histórico do Manassés. O Manassés, ele também foi um rei que apresentou para sacrifício filhos seus. Ele fez algo que o Acás também fez, né? Fez algo terrível. Porque tomou a edificar os altares de Ezequias. Veja bem, o que Ezequias tinha derrubado do Acás, o Manassés vai e reergue de novo aquelas áreas de idolatria. O que o Ezequias tinha derrubado, ele vai e levanta de novo o altar para o Baal. Fez bosques, prostrou-se diante dos exércitos do céu, aí do sol, da lua, das estrelas, ele fez isso. Serviu e edificou altares na casa do Senhor, o qual tinha dito em Jerusalém que não estará o meu nome. Ele fez tudo isso. Ele fez também passar pelo fogo seus filhos, lá no vale de Rinom, para o Moloque. Ele também fez isso, o Manassés. Manassés envolveu-se com algo do espiritismo, que na época, eu sempre comento que, existe duas forças, que é a de Deus, do Espírito Santo, correta, a bíblica, e existe do outro lado a área espiritual do inimigo, que é voltado sempre para o espiritismo. E o que Manassés fez e o que eles faziam era isso. Então, ele foi envolvido em tudo isso. Manassés, nós temos aqui na página 171, fez imagens esculpidas de ídolo. Manassés fez o povo errar de Judá, os moradores de Judá. Foi um rei sanguinário, segundo Reis 21:16, né? Manassés, no final, ele foi levado cativo pelos inimigos. Prenderam ele e levaram cativo. E aí ele se arrepende. Aí ele busca Deus. Aí ele vai entender, aí talvez ele lembra do Deus do Ezequias, que ele conheceu, o seu pai agindo com Deus. E ele busca Deus. E Deus ouve ele. Um homem que fez tudo aquilo, sacrificou seus filhos, construiu aquilo que o seu pai tinha destruído, ele foi lá e reergueu os altares para os ídolos, levou o povo a adorar a Baal e os deuses estranhos, mas quando ele se arrepende, e se arrepende de coração, o Senhor deu uma oportunidade a ele, e ele voltou para Israel. Era o pedido dele. Então ele se arrependeu de forma correta, porque o Senhor deu uma outra oportunidade. Ele volta e começa a fazer agora positivamente correto. Só que ele não tem muito tempo para envolver-se o povo a buscar a Deus e seguir de forma correta. Ele não teve todo esse tempo, mas ele se arrependeu. Ele buscou o Senhor e o Senhor se compadeceu dele. Manassés. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram na casa de Amon, seu filho, e seu filho Amon reinou em seu lugar. Amon, o 15º filho de Manassés, começa a reinar. E ele segue
os passos do pai, não como terminou, mas como começou lá atrás. Igual o Acás. Não seguiu nem o pai, ou nem o final do pai, mas quando o pai começou, e baseado, não tomou por base o seu avô Ezequias. Amon reinou de 43 a 641, reinou 2 anos só. Era Amon de idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Então, se ele começou a reinar com 22, reinou 2 anos, morreu com 24. Morreu prematuramente. Só 2 anos e com 24 anos de vida. Por isso que ele deixou um filho que vai seguir, que nós vamos ver na próxima matéria, o Josias com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E então, Amon está em 2 Crônicas, capítulo 33, 21 a 25, só 5 versículos. Em 2 Crônicas, não, eu errei, 2 Crônicas 33, 21 a 25, 5 versículos, e 8 versículos em 2 Reis 21, 19 a 26. Então, ele volta a praticar o que o seu pai, Manassés, tinha iniciado fazer lá em Jerusalém. A maldade, na página 174, maldade e idolatria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, humilhara. Quer dizer, o seu pai humilhou-se no final, mas ele não. Ele não. Antes, multiplicou Amon seus delitos. Continuou a ser péssimo, ruim, né? E aí veio o seu final, sua morte. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram, e a sua casa, ou os mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E ao povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. O rei Amon não escreveu nada do que é bom e positivo na sua curta história do seu reino. Ok? O tempo diz que eu terminei. Nós chegamos até o Amon. Na próxima semana, nós vamos partir do Josias até o final da monarquia israelita, de Judá. Ok? Então, aqui nós vimos alguns reis de Judá. Dos reis que vimos até aqui, 15, ou 16, né? Nós vimos 16, faltam 4, exatamente. Não, 15 mesmo. Faltam 5, Josias e os seus 3 filhos e o seu neto, que é os que nós vamos ver na próxima semana. Ok? Dentro desses que foram bons, nós já vimos 7, só falta o Josias, dos 8 positivo. Vimos 7, Josias, o próximo, também foi um ótimo rei, e depois do Josias, seus 3 filhos e o seu neto, péssimo. E aí vamos findar com a monarquia em 586 a.C., com a tomada de Nabucodonosor. Depois, os históricos, mas sem ter um rei reinando em Jerusalém. Como eu citei para os irmãos no início. Em 586, o rei Zedequias é deposto pelo Império Babilônico, e Israel não teve um rei atuante até 1948,
há não muitos dias atrás. Essa sequência que vinha para chegar em Jesus, ela veio, mas não alguém reinando. Ela continuou para chegar em Jesus e Jesus ser o descendente da casa de Davi. É essa sequência que nós estamos vendo. Esse que chegou em Jesus. A árvore genealógica, ela foi, mas só que agora não tinha mais domínio político. Era dominado pelos estrangeiros. Vamos orar?